Muito boa noite, ouvintes do Junta Médica. Estamos iniciando mais um programa que às segundas-feiras está virando uma tradição para você ter informação sobre o seu corpo, tendo informação, conhecendo melhor a mecânica do seu corpo, você possa cuidar melhor dele, viver mais e com mais qualidade de vida. Esse é o objetivo do Junta Médica, é quase que uma utilidade pública. O Junta Médica que tem o patrocínio de Hertz, a farmacêutica especialista em Consumer Health. Você que está aí já na live, as pessoas já começam a entrar, daqui a pouco nós temos centenas de pessoas, já vai se inscrevendo no canal ali. Inscrever-se, você não se inscreveu ainda, vai ali embaixo do vídeo, inscrever-se, para você receber as notificações, para o tio Júlio ter mais engajamento, como diz lá no interior, engajamento. Você já vai preparando sua pergunta, porque hoje nós vamos tratar de um assunto, puxa vida, todos os programas são essenciais, porque o nosso corpo é essencial, não dá? Se um dedinho sofre, todo o corpo sofre. Agora, o programa de hoje vai tratar das pequenas janelas, grandes janelas da alma. Se nós fecharmos os olhos, perdemos contato com essa maravilha que é a visão. Ver os nossos filhos, ver os nossos pais. Aliás, quem não pôde no domingo visitar a sua mãe, liga para ela, aproveita hoje, depois do programa. Mãe, não liguei ontem, eu sou um filho ingrato, mas estou ligando agora. Até depois disso eu vou contar uma história. Mas, enfim, ver as pessoas que a gente ama, eu ver a minha neta, ver as minhas filhas, ver a minha mulher, ver meus gatos. Que coisa maravilhosa é esta? Ver um jogo do Inter. Não. Isso já não está bom. Nem do Grêmio, né? Não está bom ver jogo agora. Mas visão, ver uma obra de arte, se emocionar com uma obra de arte. Eu já chorei na frente de Guernica, por exemplo, lá no Museu da Reina Sofia, lá em Madrid. A gente vê uma obra de arte que nos deixa impactado. Isso é o poder da visão, essas pequenas, grandes janelas da alma. Então, hoje nós vamos tratar dos olhos. Convidamos 3 dos melhores oftalmologistas do país para conversar com vocês e nos fazer entender mais sobre os nossos olhos. Às vezes a gente acha que o olho... nem percebe que tem olho. Mal, de vez em quando, joga uma gotinha lá de um colírio e deu. Nós temos que tratar bem os nossos olhos, mas para isso a gente precisa conhecer. O time de hoje, formado pelo Dr. Caio Scocco, e Caio não é Carlos, é Caio mesmo. Caio Scocco, oftalmologista, especialista em retina e vítreo. Depois você vai saber o que é o vítreo e o que é exatamente a retina. Especialista em oftalmologia pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, especialista em retina e vítreo pelo Hospital de Olhos do Paraná e diretor do Instituto Oculi Oftalmologia. A doutora Isabel Abeixe Cardoso, médica oftalmologista, ex-presidente da Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul, ex-presidente da Sociedade Sul-Brasileira de Oftalmologia, ex-membro do Conselho, só é ex? Não, atualmente ela é também conselheira do CREMERS, coordenadora geral das câmaras técnicas do CREMERS, ela é especialista em uvelite, depois você vai saber o que é uvelite, e ecografia do olho, que muita gente nem sabia que no olho a gente faz ecografia. O Dr. Rodrigo Lindemeyer, médico oftalmologista, especialista em glaucoma adulto e infantil. Ele é preceptor do Serviço de Oftalmologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e representante regional da Sociedade Brasileira de Glaucoma desde de 2017 até 2023. Esse ano ainda ele permanece como o representante da SBG. Quero dar as boas-vindas aos nossos convidados e logo em seguida começamos a tratar sobre esse tema maravilhoso que é o olho. Boa noite, doutora. Eu sou a moda antiga, vamos primeiro com as damas. Boa noite, doutora Isabel. Boa noite, Júlio. É um prazer estar aqui participando do teu programa, junto desses colegas tão queridos e tão qualificados que são o Caio e o Rodrigo. É um prazer. Até o Caio é querido? Não, até o Caio é querido? Os dois. Boa noite, Caio. Boa noite, Júlio. Boa noite, Isabel. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o olho, né? Tão pequeno, mas ele tão complexo, né? E loteamos ele entre várias especialidades, né? Tem o retinólogo, o glaucomatólogo, o veitólogo. Vamos conversar sobre o olho, então. Tá certo. Rodrigo Lindemeyer, boa noite.
Boa noite, Júlio. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Gostaria de parabenizá-lo por essa iniciativa, né? Um programa desses aí é essencial, né? Justamente para cumprir essa missão, né? Que você idealizou. Tá? Boa noite, Isabel. Boa noite, Caio. Né? Mais uma vez estamos juntos aí. Muitas vezes estivemos juntos presencialmente, né? Em mesas redondas, agora aqui virtualmente. E não tenho dúvida, né, de que vai ser mais uma vez um prazer estar com vocês. Doutora Isabel, vamos começar falando sobre o olho. O Caio falou que é pequeno, eu fui me informar, e eu não sabia que era tão pequeno, tem 2,5 cm, assim, arredondando 2,5 cm de diâmetro, pesa 7 gramas, é só isso, doutor? Parece pouco, né, Júlio? Mas assim, ó, o olho tem inúmeras subdivisões. Cada camada do olho, falando a grosso modo, o olho tem 3 camadas principais. O branco, que a gente vê, a parte externa, que é chamada de esclera, a camada do meio, que é a coroide, e a camada de dentro, que é a retina. A retina é a parte do cérebro que fica dentro do olho. E essa camada tão fininha, ela parece um papel celofane, ela ainda é subdividida em 10 outras camadas. E cada camada que eu falei, a esclera também tem subdivisões, a coroide tem subdivisões, e a gente acha que assim, o olho é muito pequeno e muito simples, mas na verdade é uma das estruturas mais complexas do corpo, porque ela junta a parte nervosa do cérebro que está dentro do olho, ela junta outras partes que nós vamos falar ao longo do programa, que é muito interessante, que eu já gostaria de deixar um alerta aos ouvintes e telespectadores. O branco do olho, a esclera, ele tem a mesma origem embriológica das cartilagens, das articulações. Então, pessoas que têm doenças nas cartilagens, nas articulações, como artrite reumatoide, pessoas que têm lúpus, elas também podem ter inflamação da esclera, para a gente ver como o olho está super interligado com as outras estruturas anatômicas do corpo. Assim Doutora, como a esclera... o olho é duro ou ele é esponjoso, ele é mole? Como é que é a densidade do olho? A consistência normal é macia, que a gente pode dizer. O olho, quando está duro, ele está com um problema, que é a área do Rodrigo, ele está com glaucoma, quando ele fica com a pressão dentro dele aumentada. Quando a gente toca no nosso olho, tem que ter uma certa consistência que a gente que está acostumado a palpar o olho reconhece, mas cada um apalpando seu olho tem que ter aquilo. Não pode estar muito mole, porque isso significa uma inflamação no olho, uma hipotonia, quando ele está molenga, que ele quer dizer que ele está querendo murchar, é ruim, e quando ele está muito duro, também é ruim. Obrigado, doutor Isabel Abeixe. Doutor Caio Scocco, assim, genericamente, o senhor é especialista em fundo de olho. É no fundo em que as imagens, de fato, são encaminhadas para o cérebro, que essa percepção é transformada, essa luz, essa variação de luz e de cor é transformada em impulso elétrico para o cérebro, é isso? Exatamente, Júlio, exatamente. Na realidade, o olho ele funciona que nem uma câmera fotográfica, né? Ele tem um sistema de lentes que termina focalizando as imagens, e entenda-se por imagem luz, né? Então, a imagem é a luz, é a reflexão da luz nos objetos. E essa imagem, então, essa luz, ela é focalizada na retina, mais especificamente na parte central da retina, onde a gente tem uma focalização maior no local que a gente chama de mácula, que é o centro da retina. Então, a retina ela recobre a cavidade interna do olho e ela é, digamos assim, o anteparo de toda essa imagem focalizada através desse sistema de lentes. Tá? A retina ela tem a capacidade de pegar essa luz, transformar através de um processo químico em um estímulo elétrico. Esse estímulo elétrico ele vai percorrer as camadas de fibras nervosas do olho, vai sair do olho através do nervo óptico e vai chegar até o cérebro na sua parte posterior, lá no córtex occipital, ou seja, aqui atrás, tá? Aqui atrás, no local mais conhecido como zona 17, e é lá no cérebro que as imagens vão ser entendidas pelo organismo, ou seja, quem enxerga é o cérebro. O olho, ele basicamente capta a imagem e manda para o cérebro. Quem enxerga é o cérebro. O cérebro, se tiver algum problema lá na região da zona 17, nesse córtex occipital,
provavelmente esse paciente não vai enxergar adequadamente, apesar de ter olhos normais. Então, o sistema visual ele é composto por várias áreas, sendo olho, nervo óptico e córtex occipital as principais áreas. Então, Doutor, a gente... qual assim, a incidência, se dá para dizer assim, a maior incidência de problemas de visão tem a ver com o olho ou com esse cabeamento até o córtex ou do córtex até o cérebro? Com certeza no olho, né? A maior parte das doenças visuais, elas são oriundas dos olhos, né? E a prevalência de cada uma dessas doenças, ela vai variar conforme a faixa etária, né? Então, na juventude, lá nós temos principalmente os erros refracionais, grau, né? Miopia, hipermetropia, astigmatismo, né? E outros problemas mais graves, glaucoma congênito, catarata congênita, e aí, conforme vai passando a idade, até que chegue lá já na velhice, né, acima dos 65 anos, 70 anos, quando a gente vai ter as doenças, mais especificamente doenças da retina e a catarata. Então, tudo depende da faixa etária do paciente, né? Mas, com certeza, as doenças de retina costumam estar entre as mais graves do olho, e hoje nós vemos um aumento da prevalência, ou seja, da incidência, desculpe, ou seja, um aparecimento maior dessas doenças por conta da longevidade, né, que está aumentando. Então, a população está vivendo mais, as pessoas estão chegando acima de 65, 70 anos com vitalidade, com vontade de trabalhar e capacidade de fazer outras coisas, e muitas vezes os olhos eles não acompanham a capacidade geral do corpo, né? E começa a dar algum problema. Então, a gente começa a ver um aumento das doenças de retina, realmente nessas faixas etárias. Obrigado, doutor Caio Scocco. Doutor Rodrigo Lindemeyer, o que é glaucoma, afinal? Essa é uma ótima pergunta, Júlio, e eu acho que assim, esse momento é um lugar para a gente esclarecer que o glaucoma, o Caio deu já uma sucinta, né, explicação de como funciona as vias ópticas, ou seja, o nervo, né, o nervo óptico, enfim, o neurônio, ele nasce na retina, tá? E ele se dirige, as suas fibras, né, o corpo desse neurônio, para um canalzinho, um buraquinho que tem lá na esclera, tá? Que foi o que a Isabel descreveu antes. Através desse buraquinho, todo o cabeamento vai em direção ao cérebro, como o Caio falou. E o glaucoma, o que nada mais é? É uma doença nesse cabeamento a nível, tá, da parede, a nível da esclera, tá? Na maior parte das vezes, isso está associado à pressão ocular elevada. Porém, hoje nós sabemos que existem outras formas de glaucoma que não estão relacionadas à pressão ocular elevada. Então, é muito interessante que a gente desmistifique essa ideia de que glaucoma é a mesma coisa que pressão ocular elevada. A analogia que eu gosto de fazer é a mesma do câncer de pulmão. Embora nós saibamos que a maior parte dos indivíduos que irão desenvolver câncer pulmonar, eles foram tabagistas, nós sabemos que existe um percentual menor de pessoas que também acabam desenvolvendo câncer de pulmão sem nunca terem colocado um cigarro na boca. O glaucoma tem a ver com aquele fenômeno do olho grande, doutor? Olhão? Então, aproveitando esse gancho, então, assim, só para a gente deixar bem claro para quem está nos escutando e quem nos assistindo, é que o glaucoma, então, é uma neuropatia, uma doença do nervo óptico. Bom, ok? Na maior parte das vezes é ligada à pressão ocular elevada, que é o principal fator de risco. Quando a gente tem um aumento, um alargamento do olho, né, isso nós estamos falando de um glaucoma infantil. Por quê? Porque um bebezinho, tá? Um bebê, ele é pequeno, todo ele, e o olho não deve ser diferente. Então, existem hormônios que fazem com que o corpo se desenvolva, cresça, assim como os olhos. O problema é que essa esclera, como a Isabel falou, essa esclera do recém-nascido, da criança pequena, com menos de 4 anos, ela tem propriedades elásticas diferentes do indivíduo que já chegou. Para quem entrou agora, doutor, esclera é a parte branca do olho. Isso, é a parte branca do olho. Isso aí. Então, numa criança pequena, quando a pressão ocular está elevada, né, quando é principalmente por glaucoma de nascimento ou um glaucoma associado a outras coisas, trauma, uveíte,
doenças da retina, enfim, outras anomalias que existem, esse olho ele alarga, ele fica muito, ele cresce. Isso não acontece no adulto, tá? Então a pressão ocular elevada no adulto não faz o olho aumentar de tamanho, diferente das crianças com menos de 4 anos. Obrigado, doutor. Júlio, sim, doutora Isabel. Eu acho interessante a gente também falar em relação ao glaucoma, conforme o Rodrigo disse, o glaucoma é uma doença que pode levar à cegueira, entretanto, ela não dá sintomas. O glaucoma mais comum é o glaucoma chamado crônico simples, que é o glaucoma que acontece depois dos 40 anos. E a pessoa diagnostica como esse glaucoma? A pessoa diagnostica... Voltou? Voltou. Pode continuar. O glaucoma mais simples? É o glaucoma crônico simples. Ele não dá sintomas. Como que se diagnostica essa doença? Indo no médico oftalmologista. Por que eu estou falando isso? Porque existem profissionais não médicos que estão tentando fazer o papel do médico oftalmologista, dando consulta oftalmológica, fazendo a receita do óculos. E é importante que as pessoas saibam que a receita do óculos é apenas um dos exames da consulta oftalmológica. Para diagnosticar o glaucoma, precisa dilatar a pupila, examinar o fundo do olho, medir a pressão dos olhos e a consulta toda, e tem uma série de etapas que não se resume apenas ao grau do óculos. Então, os pacientes, para terem o diagnóstico de glaucoma, precisam consultar com o médico oftalmologista. Doutora, o que é uvelite? Que a senhora é especialista em uvelite. O que é uvelite? A uveíte é a inflamação da úvea, que é a parte do meio do olho. Mas é uma inflamação que a gente fala de inflamações ou infecções. Muitas pessoas não sabem, mas o paciente pode ter tuberculose no olho, pode ter AIDS, pode ter sífilis, pode ter... A gente fazer o diagnóstico de doenças sistêmicas. Eu, por exemplo, eu já tive inúmeros pacientes em que eu vi no fundo do olho que eles tinham uma infecção por um vírus chamado citomegalovírus. Esse vírus acontece, ele ocorre em pessoas que têm imunidade baixa, ou que estão fazendo quimioterapia, ou que têm AIDS. E a pessoa nem sabe, no caso desses pacientes, eles nem sabiam que ele tinha um vírus do HIV, a imunidade baixou e eles, infelizmente, adquiriram esse vírus. Então, através do exame do olho, de certas infecções, nós fazemos o diagnóstico de outras doenças no organismo da pessoa. O paciente pode ter uma baixa de visão, a gente examina o fundo do olho e vê umas lesões lá, alterações na retina. E aí nós damos o diagnóstico de sífilis, pedimos o exame sistêmico, o exame de sangue, e aparece lá sífilis positivo. Então, uveíte são as inflamações e infecções do olho. Inflamação é aquilo gerado pelo próprio organismo, que não tem nenhuma bactéria, nenhum vírus ou nenhum protozoário. E as infecções são aquelas que podem ser por um vírus, como eu disse, citomegalovírus, como o próprio HIV, como bactérias, como a da tuberculose, e como protozoários, como toxoplasmose. O que é, desculpa a palavra, eu não conheço, podia chamar de secreção. O que é a remela, doutor? A remela pode ser duas coisas. A remela pode ser quando a pessoa tem uma conjuntivite, que ela é uma secreção externa. A conjuntiva é uma membrana transparente que cobre o branco do olho, que é a esclera. A conjuntiva, as pessoas acabam nem se dando conta, às vezes, que existem, porque como ela é transparente e se vê direto a esclera, o pessoal, em geral, já confunde a conjuntiva com a esclera. Quando essa conjuntiva está inflamada ou infeccionada ou com alergia, ela produz uma secreção. E essa secreção pode ser uma secreção mucoide, tipo uma clarinha de ovo, pode ser uma secreção amarelada, esverdeada, se a pessoa tem alguma bactéria, e o pessoal costuma chamar que está com uma remela quando está com conjuntivite. Ou pessoas que têm olho seco, que também ficam criando esse muco, podem criar ali no cantinho, ou até essa secreção atrapalhar a visão. Obrigado, doutora Isabel. Doutor Caio Scocco, o que é descolamento de retina? O senhor que é especialista em retina. Júlio, descolamento é uma doença muito grave, né? Que ela leva a cegueira, se não fizer nada, ela vai levar a cegueira. E que nós temos o tratamento do descolamento de retina já desde a década de 70, mas o tratamento com um resultado um pouco melhor nesses últimos 15 anos. Tá? Basicamente, o que é o descolamento? A retina, ela recobre toda a cavidade interna do olho, salvo a parte anterior, por onde entra a imagem, onde a gente tem a pupila, e
E ela é uma camada, como a Isabel falou, parece um celofane bem fininho, encostada no... Vamos imaginar aqui o olho como uma bola de futebol, né? Então a gente tem um papel de parede recobrindo essa bola de futebol por dentro. Tá? Esse papel de parede, a adesão dele sobre seu substrato, que é o epitélio pigmentar da retina, se dá basicamente por interações celulares. Não existe uma cola, são interações celulares como se fosse assim... um vácuo que essas células do epitélio pigmentar fazem, puxando todo líquido que tem entre a retina e ele e mantém a retina colada. Porém, lá pelas tantas na vida, quando o vítreo, que eu sei que vai vir algumas perguntas ali sobre vítreo, quando o vítreo começa a ficar mais liquefeito e balança mais dentro do olho, eventualmente o vítreo ele pode causar um rasgo na retina, porque o vítreo está aderido na retina. O que é o vítreo? É um gel que tem dentro do olho que recobre a cavidade e que preenche a cavidade interna do olho, como se fosse a parte onde vai o ar da bola de futebol. Só que o vítreo ele não é só um gel, ele é composto por uma série de fibras colágenas que ficam aderidas na superfície da retina. Então, eventualmente, quando uma fibra dessa balança e termina causando um rasgo na retina, em qualquer local que seja, mas em geral é na parte mais periférica da retina, através desse rasgo pode ocorrer a infiltração de líquido para o espaço embaixo da retina, causando o seu descolamento. Esse é o descolamento de retina clássico, o descolamento de retina regmatogênico, que a gente chama. Tá? E é uma doença grave. E quando rompe o vítreo, o que é? Porque o vítreo também tem, entre o vítreo e a retina, tem uma membrana muito fininha, é isso? Esse filme PVC ele rompe e aí vai... O descolamento do vítreo posterior, tá? Ele é um acontecimento, não vou nem dizer uma patologia, mas ele é um acontecimento normal na vida das pessoas, vai acontecer lá em praticamente 90% da população entre os 60 e os 65 anos de idade. Naquelas pessoas que são míopes, né, isso pode acontecer um pouco antes, tá? E o descolamento vítreo, ele é basicamente assim, quando essas fibras colágenas que eu comentei, quando elas se afastam da retina, tá? Essas fibras colágenas elas fazem como se fosse uma película em cima da retina, é uma película em cima da película, e elas se afastam, tá? Elas vão perdendo as suas ligações com a retina e vão se afastando. Quando elas se afastam abruptamente, é que pode ocorrer um rasgo na retina, porque daí vai ocorrer uma tração dessas fibras sobre a superfície retiniana. Por isso que nós dizemos que o descolamento do vítreo posterior ele é um fator de risco para o descolamento de retina. Então, as pessoas que tiveram descolamento do vítreo posterior, é importante que essas pessoas façam um exame, né, um mapeamento de retina com o seu oftalmologista para identificar possíveis rasgos na retina antes que, através desses rasgos, ocorra a infiltração de líquido e o descolamento da retina. Obrigado. Então, por isso que começou a ver mosquinha volante, isso que eu ia perguntar. É importante procurar o seu oftalmologista. Nós vamos vamos fazer um episódio inteiro sobre mosca volante, porque todo mundo quer saber sobre mosca volante. É a principal causa de consulta com o retinólogo, viu? Mosca volante. Tá, mas isso é tão comum assim? A doutora Isabel diz que tem mosca volante. Eu tenho mosca volante. Eu também tenho. Também tem. Então... Nem toda mosca volante significa descolamento do vítreo posterior. Porém, depois do descolamento do vítreo posterior, as moscas volantes ficam bem mais intensas. Tá certo. E aí a solução é não dar bola. Porque senão não consegue chegar. A solução é buscar o teu oftalmologista e ouvir ele. Porque a mosca volante ela pode ser uma série de... Ela pode ser uma inflamação, pode ser, né, o início de uma uvite posterior. Ela pode ser um rasgo na retina que você está vendo, as mosquinhas são as células do sangue, são hemácias, então você está vendo sangue dentro do olho, como pode ser só o descolamento do vítreo posterior, como pode ser algo que você já tinha há muito tempo e por algum motivo, porque está estressado, ansioso, está prestando mais atenção e aquilo ficou mais evidente. Bom, não importa, tem que ir buscar, tem que ter a sua retina examinada, tem que ver a periferia da retina para ver se está tudo certo, ver se tem algum rasgo. Então é importante consultar nesse momento. Tá certo. Estamos conversando aqui com os doutores Caio Scocco
que ele é especialista em retina e vítreo. A doutora Isabel Abeixe Cardoso, especialista em uvelite e ecografia ocular. Depois vamos ver o que é a ecografia ocular. E o doutor Rodrigo Lindemeyer, especialista em glaucoma. Quero mandar um abraço para os nossos ouvintes. Você está ouvindo e ainda não... e eu não citar por aqui, manda um oi aí manda um oi aí no... Tá vazando um som aí. Manda um oi aí no YouTube e eu vou ler da onde você está assistindo. Temos o Marcelo Carúcio, de Gramado, fez uma pergunta, depois nós vamos passar. O Oliva Vivan, de Caxias do Sul. José Luiz Piazza, o Celso Valente Pereira, o Agnaldo Gonçalves, o Clóvis Reles, de São Pedro da Serra. A Vera Lúcia Renner, de Capão Novo. O Ademir Bisotto, de Cachoeirinha. O José Fernando Madureira. A Ana Gíria. Do Instituto Escoco. Olha aí só. Quando for famoso, eu vou ter o Instituto Júlio Ribeiro. O Gilson, lá do Carrefour. A Vânia Lofego, de Copacabana, no Rio de Janeiro. A Santa Maria Créditos, deve estar entrando com a conta da comercial. O Nilo Cardoso. O Renato Ferreira, de Cachoeirinha. O Eduardo Gaio. O Geraldo Nunes, lá de São Paulo. O Cleiton Ceceglo, da Restinga. O Heron Ferreira, do Sarandi. O Gondil Kurtz, meu colega lá do Correio do Povo. A Márcia Ribeiro. O Wilson Melo. A Cláudia Frutuoso. O Gilberto Kennen, o advogado Gilberto Kennen. O Kaiser, lá de Seul, na Coreia do Sul. A Angélica Petrilo. Eu não sei se eu já tinha falado da Cláudia Araújo, o Dalnei Fur, o Viridiane Zambiasi, o Jennifer Albano, quem mais aqui? O que eu já tinha falado, o Clauber Pigues, lá de Belém, a terra em que nasceu Jesus, Eduardo Ponticelli, a Vera Silva, o Renato Fabrica, o Paulo Moreno, quem mais que eu não repito? Geraldo De Bastiani. Quem mais aqui? O José Roberto, Rafael Fonseca. Tem muita gente assistindo aqui. Vai mandando suas perguntas, já aproveita e manda suas perguntas. A Garoline Castro, que já fez também pergunta. O Jorge Ramos, a Michele Miller, a Almeri Castro, o Albenir Cherubini, olha, Irene Vobeto, César Barcelos Castro. Sobre o César, me lembro de uma pergunta, depois eu vou fazer essa pergunta. João Borges, o Rodrigo de Ataíde, o Beto Marshall e o Marcelo Rosa, só no YouTube. Você não foi citado? Manda um oi aí para o tio Júlio. Vamos engrossar agora, vamos começar a engrossar aqui, vamos começar as perguntas dos nossos ouvintes. Tem o doutor Lindemeyer, eu tenho um amigo jornalista, vocês devem conhecer, o Políbio Braga, ele tem 81 anos, vai fazer 82 anos. Então, talvez seja... Isso pode ser um fator desencadeador, a idade. Degeneração de mácula. E de 13 meses ele tem que tomar uma injeção no olho, doutor. Deixa eu desmutar aqui, Pois não. Para aí, não desmutou. Agora sim. Eu vou passar a bola aí, tá? Eu sou gremista, mas eu jogo a bola para o Colorado Caio responder. Caio, degeneração de mácula. Degeneração macular relacionada à idade. Essa é uma doença que está cada vez mais prevalente, né, pelos motivos que eu comentei no início do programa. A população está cada vez... A gente tem um número maior de pessoas acima dos 65 anos de idade e cada vez mais a gente está vendo o aparecimento dessa doença por conta do aumento do número das pessoas acima dessa faixa etária. É uma doença cujo principal fator de risco é a idade elevada, mas também tem outros fatores como tabagismo, genética, né, e outras condições ambientais. Mas, basicamente, é uma doença que atinge a parte central da retina, a principal parte da retina, que é a mácula.
a mácula é a parte mais importante do olho, vamos colocar assim. Por quê? Porque é na mácula que a gente vê em alta definição, que a gente vê o detalhe. É a mácula que nós olhamos o rosto das pessoas, é com a mácula que nós lemos. Então, qualquer doença que afete a mácula vai causar uma baixa importante da qualidade da visão. E com isso pode deixar a pessoa fazer com que a pessoa perca a sua independência, a sua capacidade de leitura. Então, a mácula é o centro. Só para ter uma noção, assim, a retina ela é bem ampla, né? Ela recobre a cavidade interna do olho, quase que na sua totalidade, mas na parte central é que a gente enxerga com definição. A parte central, a mácula, é como se fosse uma câmera fotográfica de 15 megapixels e o resto da retina é como se fosse uma câmera de 200 pixels. E então, o que essa injeção no olho faz em relação à mácula? Então, assim, nós temos dois tipos de degeneração macular, a seca e a exudativa. Em geral, elas caminham juntas, mas em alguns pacientes tem uma que se sobrepõe à outra. Quando nós temos a forma exudativa ou úmida ou molhada, nós já temos tratamento desde 2005, já existe tratamento, que é a terapia anti-angiogênica. São medicações que nós injetamos dentro do olho e essas medicações fazem com que a exudação, o vazamento de líquido para a retina reduza ou cesse e dessa forma nós conseguimos induzir a remissão da doença. Se a doença é pega mais no início, o paciente consegue recobrar a maior parte da sua visão. Se a doença já está muito avançada, em geral, o paciente fica com alguma sequela. Então, só que a terapia anti-angiogênica, ou seja, as injeções intraoculares, elas têm que ser repetidas de tempos em tempos. Cada paciente tem o seu tempo, o seu planejamento de injeções, né, o protocolo de injeções, e se o Políbio, poxa vida, o Políbio, um grande jornalista, um cara, um batalhador aí pelo conservadorismo, né? Fico chateado que ele esteja, mas fico feliz que ele esteja fazendo tratamentos, né? Que ele tenha chegado a esse recurso, e que se ele está fazendo a cada 3 meses, ele está bem, né? Porque tem pacientes que a gente tem que fazer mensal durante muito e muito tempo, né? E para não perder a visão central, para eles não perderem a visão de leitura. Então, basicamente, é uma medicação que se injeta dentro do olho para controlar a degeneração macular. Aí a pergunta é, poxa vida, só tem dentro do olho, não tem colírio, não tem comprimido para tomar? Não tem. É uma medicação muito específica que lá no início, quando se descobriu que ela funcionava, se descobriu porque injetava na veia. E aí as pessoas, para tratar outras doenças do corpo, começaram a ver que o olho melhorava. Porém, como é uma medicação que na veia teria muitos efeitos adversos, né, lá em 2005, um médico chamado Dr. Philipp Rosenfeld decidiu injetar essa medicação no olho e com isso ele revolucionou a retinologia e a oftalmologia de uma forma geral. Obrigado, doutor Caio Escoco. Quer mandar também um abraço para o Egídio Farias, para o Flávio Almeida, o Marcelo Fernandes, a Dina Portela, a Sandra Castro, o Marcelo Casper, a Rose Pisa, quem mais que eu não mandei ainda? Mandar um abraço para o Heron Ferreira, para os meus seguidores aqui das minhas listas de distribuição, o Márcio Ribeiro, o Adão Santiago, o Dinho Uber, o Paulo Osório, o Jorge Guerra, o Rubens Flores, o Marcelo Fernandes, o Gilvan Monteiro, o Ivan Marcelo, o Jorge, o Nilton Vieira, o Noé, o Tito Kaiser, o Tito Kaiser eu já falei, o Ronaldo Jucum. Quem estiver mais assistindo, manda suas perguntas e o tio Júlio vai ler. Antes, eu quero fazer uma pausa rapidinha aqui para o nosso anunciante, o nosso patrocinador, a Hertz, a farmacêutica especialista em Consumer Health, com mais de 200 produtos que você encontra em farmácias de todo o Brasil. Hoje eu vou falar de 4 produtos. Vou começar com o OptorCare. O OptorCare é esse alta performance. Ele é rápido alívio de sintomas de olho seco, proteção prolongada, ressecamento, ardência, irritação. Ele é estéril, ou seja, não tem nenhum problema com o olho. É um lubrificante oftálmico, OptorCare. Depois do OptorCare, para quem já tem uma certa idade, usa prótese dentária,
o Dental Fix, fórmula ultra adesiva, creme fixador de dentaduras, dura até 12 horas, fórmula livre de zinco, não tem zinco. Agora uma dica do tio Júlio todos os dias está tomando o Supravit, suplemento alimentar em comprimidos revestidos, não contém açúcar, não contém lactose nem glúten, ajuda na imunidade, é antioxidante, saúde muscular e metabolismo energético, melhora o metabolismo, e tem a versão também de Supravit Mulher, aqui, que ajuda as mulheres a ter força no cabelo, peles e unhas muito quebradiças, né? E ossos e músculos. 75% dos casos de osteoporose são em mulheres. Vamos às perguntas aqui. Vamos ver o que eu tenho aqui de perguntas. Primeiro eu tinha visto algumas perguntas aqui. Vamos por aqui. Por favor, uma pergunta: é verdadeiro que as pessoas de olhos azuis são descendentes de uma única linhagem? E outra, uma iridologia é comprovada cientificamente, doutora Isabel Abeixe? Júlio, antes de te responder essa pergunta, eu gostaria de aproveitar que eu estou aqui no consultório e mostrar esse protótipo com as partes do olho, que eu acho que pode facilitar para o pessoal. Então, essa parte anterior aqui da frente é a córnea, é o transparente, é onde a gente encosta para quem usa a lente de contato. Ela é uma lente. Atrás nós temos a íris, o colorido do olho, que aqui nesse caso é marrom, que foi a pergunta que tu fizeste. Atrás da íris fica o cristalino. O cristalino é uma lente que normalmente quando a gente é mais jovem, ele é transparente, e à medida que a gente vai envelhecendo, o cristalino vai ficando esbranquiçado, opaco, e aí ele troca de nome e ele se chama catarata. Então é importante lembrar o pessoal que a catarata não é uma pelezinha que cresce por cima do olho, que muita gente confunde, chama de catarata ou catarata externa. Aquela pelezinha que cresce aqui, que pode até tapar a bolinha preta, que é a menina do olho, que chamam popularmente, que é a pupila, aquilo é o pterígio. A catarata é essa lente que fica dentro do olho, que é o cristalino, que a gente faz uma cirurgia, remove e coloca uma lente artificial, que fica uma prótese dentro do olho, que de acordo com o tipo de lente, a pessoa não precisa nem usar óculos. Aí, essa parte aqui laranja é o que o Caio estava comentando, essa é a retina. Vocês podem ver que a retina ela recobre todo o olho pelo lado de dentro. E aqui atrás vocês podem ver o cabinho nervo óptico que o Rodrigo comentou. E aqui aquilo que o Rodrigo disse sobre essa partezinha, o nervo óptico é redondinho, ele tem um furinho no meio, que é o que o Rodrigo explicou sobre o glaucoma. O glaucoma causa o aumento de tamanho desse furinho, que é chamado de escavação. E aqui nós temos as 3 camadas, o branco do olho, que é a esclera, esse marronzinho são os músculos que viram os olhos para o lado, a camada do meio aqui, não sei se dá para ver bem, meio rugosinha, é aqui a coroide, e a camada mais de dentro é a retina. Então, esse é um esquema mais básico do que a gente estava comentando. Eu vou dispensar o Caio e o Rodrigo do Lindemeyer. Pode ir para casa, pode comer a pizza de vocês, que a doutora Isabel já explicou tudo agora. Perfeito. Como foi didático isso, doutor? Porque a gente tem... E a gente conhecer o corpo da gente é fundamental para a gente identificar eventuais sintomas, conhecer como é que funciona. Tem alguma coisa errada, vou ir no médico. Tem alguma coisa que não está funcionando bem, vou no médico. Olha, esse é o fundamento, essa é a essência do Junta Médica. Doutora, o que eu ia lhe perguntar agora? Eu já fiquei... Era sobre a íris, sobre a cor do azul da íris, era de uma linhagem. Na verdade... Pergunta do Ivan Marcelo. O azul da íris, a gente sabe que temos diversas cores de olhos, né? As mais comuns, vamos lembrar daquela parte da ciência básica que a gente aprendia na aula de ciências no colégio. Nós temos os genes recessivos e os genes dominantes. O azul, para nós, aqui ele é um gene recessivo. Recessivo significa o quê? Que tem que vir um gene do pai azul e um gene da mãe azul para o olho do bebê sair azul. No olho castanho, não é assim. Se o pai tem dá um gene castanho e a mãe dá um gene azul, já sai castanho ou pode sair esverdeado. Então, para sair azul, tem que vir dos dois lados.
Muito o pessoal costuma dizer, o pai tem olho azul e a mãe tem um olho castanho, esverdeado, diz puxou ao pai. Na verdade, a mãe contribuiu com aquele gene azul também. Então, nós temos exemplos de pessoas com olho castanho, tipo a minha irmã. A minha irmã tem olho castanho, é morena que nem eu, e tem uma filha que saiu loira de olhos azuis. Porque na minha família nós temos pessoas com olho azul e a minha irmã teve esse genzinho que ela passou para a filha dela. Então, o pai e a mãe têm que dar o gene azul para o bebê sair com o olho azul. Mesmo que seja recessivo, né? É por isso que ele é recessivo, porque ele precisa vir dos dois lados. Precisa ter os dois genes para manifestar. O gene dominante é um só. Como é que é feita, eu fiquei curioso, como é que é feita a ecografia do olho? Com aquele rolinho no olho, como é que faz? A ecografia do olho, ela é assim, tem dois tipos de ecografia. Uma que a gente vê a parte da frente do olho, que é chamada uma ecografia de alta frequência, ou UBM, que quer dizer biomicroscopia ultrassônica, e a outra ecografia é que vê o fundo do olho, que é a ecografia normal. Eu sempre falo para os pacientes que nunca fizeram uma ecografia, especialmente mulheres, eu digo, sabe aquela ecografia que a gente faz na barriga, que fecha o olho, bota um gelzinho e passa aquela sonda, que é eu tenho ali, eu vou mostrar para vocês então aqui a ecografia, aproveitar que eu estou no consultório, eu consigo mostrar uma sonda de ecografia para o pessoal conhecer. Isso aqui é uma sonda de ecografia de 10 MHz e essa é uma sonda de ecografia de 50 MHz. Então, a gente bota um gelzinho e faz assim o exame com o olho fechado. Olha aí, ó. Esse aqui... Hertz é bom. Esse aqui é a sonda que tem que fazer, como ele vê a parte da frente do olho, a gente bota um aparelhinho que deixa o olho aberto e faz o exame com as pálpebras abertas. E essa ecografia serve para inúmeras coisas, para diagnosticar, inclusive, tumores dentro do olho. Muita gente não sabe que as pessoas podem ter câncer dentro do olho. Por isso, mais uma vez, eu ressalto a importância de consultar com o médico oftalmologista, porque numa consulta que a pessoa acha que vai lá só trocar os óculos, o médico pode diagnosticar um câncer, tanto na nossa íris, no nosso colorido, quanto lá no fundo do olho. Obrigado, doutora Isabel. Vamos fazer umas perguntas aqui para o doutor Rodrigo Lindenmayer. O Marcelo Carucci, lá de Gramado, pergunta o seguinte: cirurgia para miopia corrige 100% o problema? Ou não teria mais que usar lentes? Bom, boa noite ao espectador e ouvinte, Marcelo. Não, aí isso depende muito assim, de alguns fatores, tá? O grau de miopia que a pessoa tem. Quanto maior a miopia, menor a chance, menor a previsibilidade da cirurgia. Então, uma coisa é fazer uma cirurgia de miopia laser num indivíduo com 2 graus de miopia, por exemplo, 2 dioptrias, e a outra fazendo uma pessoa com 15. Então, existe uma margem de erro que ela é proporcional justamente a este grau. Porém, não há a menor dúvida que se, por exemplo, um indivíduo com 15 graus de miopia ficar com 2, ele vai ter um ganho astronômico em termos de qualidade de vida, né? Porque uma pessoa com 15 graus de miopia, 10 de miopia, ele tem realmente muita limitação para caminhar, para fazer suas atividades. 2, ele já vai conseguir fazer muitas das coisas e eu não tenho dúvida que ele vai ficar bem satisfeito. Ô, doutor, eu falei aqui ao César Castro, tem uma pergunta sobre o César me lembrou de uma pergunta. Ele fez cirurgia, eu sei que eu acompanho meu amigo há muitos anos, 20 anos atrás ele fez cirurgia, aqueles cortes, quase que, corte com bisturi. Hoje é a laser. Quem fez a primeira cirurgia com corte pode fazer laser depois? Porque parece que de tempo em tempo tem que fazer. Sim, o que acontece? A cirurgia de corte, ela foi uma cirurgia idealizada por um russo, tá? Lá 40 anos atrás, praticamente, e descobriu por acaso, depois de um acidente, né? Um paciente cortou o olho lá sem querer e descobriu que esse grau modificou. Então, a partir daí, ele desenhou, né, formas, estratégias de cortar o olho daí de uma forma não acidental, mas sim programada, e corrigir essa miopia. O que a gente sabe hoje, tá, que se descobriu depois de 10, 15 anos nos pacientes operados, é que essa estrutura que ela é cortada, ela funciona como se fosse as armações de aço que tem nas vigas e nas pontes, por exemplo. Então, na medida que há a secção, né, o corte dessa estrutura
que dá um reforço para a córnea, que é essa parte externa, né, que é o vidro, como se fosse o vidro do relógio, essa camada onde a lente de contato é encostada, como a Isabel colocou. Esses pacientes, depois com o tempo, podem ter muita instabilidade visual, porque esse grau ele varia muito, até mesmo durante o dia. Então, esse talvez seja a grande questão de se refazer, né, com laser a cirurgia anos depois, porque muitas vezes esse grau ele modifica, né, e fica bastante alterado. Aí depende, aí mais uma vez tem que ir no especialista em córnea, no especialista em cirurgia refrativa laser, porque envolve outras questões, que envolve estrutura da córnea, espessura da córnea, para corrigir esses graus. Doutor, eu quero agradecer a audiência aí do Ivan Azevedo, do Ricardo Nogueira, do Luiz Carlos Paraguaçu e do Ricardo Jobim. O Ricardo Jobim pergunta o seguinte: como sabemos o momento de estabilizar a perda de visão para fazer a cirurgia? Tenho 48 anos, diz ele. Só 48, Ricardo? Acho que tu é gato, hein? Foi registrado muito tempo depois. Ricardo Jobim foi candidato a governador. Ótimo. A resposta para essa pergunta, ela não é tão simples, tá? Porque ela envolve o grau que esse paciente apresenta. Então, por exemplo, se ele é míope, se ele é hipermétrope, lembrando que todo paciente, o míope, por exemplo, ele tem uma grande vantagem, tá? Então, vamos imaginar um míope de 1 grau, leve a moderado, 3, 4 graus. Esse paciente com 48 anos, quando ele tirar o óculos, né, até os seus 60 anos, ele vai enxergar super bem para perto. Se ele tentar ler para perto usando os seus óculos, ele vai ter alguma dificuldade para a leitura, que é a presbiopia, que é uma alteração de grau que aparece depois dos 40 anos. Então, por exemplo, um paciente que tem miopia e operar, ele vai zerar esse grau para longe, que ele sempre teve, né, desde a juventude lá, e vai ter liberdade para fazer esportes, para ir para a praia, porém ele vai se tornar dependente do óculos de perto, coisa que antes muitas vezes ele não era. Ele tirava o óculos e enxergava perfeitamente bem, sem os óculos. Tá? Então tudo isso tem que ser esclarecido. Isso é diferente, obviamente, no indivíduo de 20 e tantos anos, 30 anos. O outro tipo de situação é aquele paciente que tem astigmatismo ou tem hipermetropia, né? Então a gente vai conseguir reduzir esse grau. O que é astigmatismo, doutor? O que é astigmatismo? Imaginem que a imagem, né, quando a formação, essas lentes que o Caio comentou, né, esse sistema de lentes que faz a focalização, se nós tivéssemos o olho perfeito, a focalização da imagem sempre se daria a nível retiniano e nós teríamos sempre uma imagem muito bem focada. Porém, algumas pessoas são míopes e essa imagem acaba se formando antes de chegar na retina, e quando chega na retina, toda essa imagem ela já se distorceu. Então, nós precisamos de uma lente para corrigir esses raios que estão chegando de forma alterada e as pessoas vão enxergar. Tá? Isso está ligado ao tamanho do olho. O hipermétrope, pelo contrário, ele acaba tendo um olho menor, a imagem acaba, o certo, ela se formar na retina, né? E quando ela bate na retina, ela não convergiu todas essas imagens e a imagem acaba ficando desfocada também. Tá? Então, os japoneses e os coreanos enxergam melhor que a gente, doutor? Não, não. Mas essa pergunta agora me fez lembrar uma coisa interessante aqui que a gente pode discutir bastante, que está bem up-to-date assim, no que está se discutindo de forma geral na oftalmologia. Mas retornando ali para a gente tentar passar para os ouvintes aí, espectadores, então a miopia e a hipermetropia, ou não ter nenhum nem outro, está ligado ao comprimento do olho, ao tamanho desse olho, ao tamanho dessa bola. Porém, todas essas três condições, miopia, hipermetropia e não ter nenhuma das duas, todas essas três podem coexistir com astigmatismo, que advém, tá, de uma córnea com curvaturas diferentes. Uma forma muito simples da gente tentar entender é eu pegar uma bola de futebol e cortar, imagine que eu pudesse cortar ela ao meio, né, mantendo a estrutura. Então, nós temos curvaturas idênticas em todos os eixos dessa bola. O que seria diferente de uma bola de futebol americano, né? Que ela é mais alongada de um lado e mais curta do outro. Então, uma bola de futebol americano, se ela pudesse, né, ser colocada lá, ela seria o exemplo perfeito de um paciente, de uma pessoa que desenvolveria astigmatismo. E o astigmatismo, ele borra a imagem tanto para longe quanto para perto. Obrigado, doutor. Tem muita pergunta aqui, vou ter que dar um ligeirão aqui.
Meu marido, doutor Escoco, o meu marido, diz a Angélica Petrilo, trabalha usando motocicleta e está sempre coçando o olho. O que pode ser? Apenas um colírio resolve? Aliás, doutor, sobre coçar o olho, isso aí é perigoso, né? Opa, tá mutado? Ah, tá, agora vai. Coçar o olho não é um hábito muito bom, né? Inclusive, tem estudos aí associando coçar o olho com o aparecimento de ceratocone, que é uma doença da córnea, né, que causa um astigmatismo irregular, ou seja, um astigmatismo não consegue se resolver com óculos, né? Tem que usar lente rígida, às vezes até transplante de córnea. Mas, enfim, assim, coçar o olho não é um hábito legal. A gente recomenda que se coce o olho apenas com o cotovelo, para quem conseguir, né? Porque quando a gente coça o olho, não é só a córnea que está sofrendo, mas todo o globo, né, está sofrendo, está esmagando estruturas importantes. E se coça o olho por questão do prurido, né? Ou seja, a coceira, a sensação superficial. A sensação superficial, ela vem por um estímulo inflamatório de superfície ali do olho, e que se você coçar, você vai ter mais coceira, vai ter a degranulação dos mastócitos, o teu olho vai ter mais coceira, então não é uma boa estratégia coçar o olho, né? O que se recomenda para quem tem muita coceira no olho, a gente não é o objetivo aqui ficar fazendo, né, uma consulta online, mas a gente recomenda, primeiro de tudo, consultar o seu oftalmologista, mas também o uso de colírios simples, lubrificantes, costuma já resolver a situação da coceira. Inclusive, para quem é motociclista, é importante, né, ter sempre um colírio lubrificante. E aqui o colírio lubrificante não são esses colírios que têm vasoconstritor, que tem alguma substância que vai deixar o olho branco artificialmente. Não. O colírio lubrificante ele tem substâncias que mantêm a lágrima aderida na superfície do olho, né? São viscoelásticas, substâncias, uma goma praticamente que cola na superfície do olho e mantém a lubrificação do olho, certo? Então, assim, o colírio lubrificante tem diversas marcas, né? Aí no mercado não são colírios que precisam de receita médica, na maioria dos casos. Não estou estimulando ninguém a usar, mas se for usar, que use um colírio lubrificante, não um colírio com vasoconstritor, como tem aí nas farmácias. O Carlos Pimmel diz assim: tive descolamento de retina no olho esquerdo inferior, olho esquerdo. Coloquei silicone e faixa. Posso deixar de usar o silicone para sempre? Vou recuperar 100% minha visão? Acho que todos os pacientes que têm descolamento de retina, que a gente opera, perguntam a mesma coisa. Cada caso é um caso, né? E descolamento de retina, como eu falei, são doenças muito graves, muito graves. O normal do descolamento de retina, o normal é a pessoa ficar cega se ela não fizer nada ou se fizer algo tardiamente. Quando a gente opera precoce, quando a gente opera num tempo razoável, existe uma chance muito grande de conseguir se recuperar a visão. E recuperar a visão, aqui eu não estou dizendo de visão 100%. Claro que tem pacientes que ficam com visão 100%, mas o objetivo não é deixar o paciente com visão 100%. O objetivo é salvar, primeiramente, o olho, salvar o que der para salvar de visão e fazer com que a pessoa tenha uma vida o mais normal possível com essa visão que ela ficou. Enfim, pelo que ele está dizendo, caso de descolamento de retina inferior, colocou cinta de silicone ao redor do olho, colocou óleo de silicone dentro do olho, é um caso complexo, né? Dá para se inferir que é um caso complexo. É melhor que ele converse bem com o oftalmologista, que ele precisa ter uma boa relação com o seu oftalmologista, né? Uma relação de confiança, porque é isso que vai fazer a diferença para o tratamento dele, tá? Mas, em geral, são casos, pelo que ele está dizendo, são casos bem complexos, né? Bem difíceis. O Geraldo Nunes pergunta: gostaria de saber sobre aquelas manchas escuras, pequenas, são as moscas volantes, né, que ficam flutuando no olho. Isso tem tratamento? Conheço pessoas que têm isso há muitos anos. Já falamos sobre isso, mas rapidinho, doutor. Rapidinho. Em geral, depois dos 20 e poucos anos de idade, todo mundo vai ter um pouquinho de mosca volante, e a tendência é que elas vão evoluindo ao longo da vida, né? Chegando ali entre 60 e 65, atingindo o ápice né, do aparecimento das moscas volantes, como a gente já comentado, que é quando aparece o descolamento do vítreo posterior. Mas o mais importante é o seguinte: as moscas volantes,
primeiro devem ser examinados quando a pessoa percebe que tem algo diferente na sua visão, tem que ir no oftalmologista para fazer um exame, né, de mapeamento de retina, olhar bem a periferia da retina para ver se está tudo certo. Se, né, tiver tudo certo, o acompanhamento, o principal sintoma que tem que ser percebido é se aumentam, se muda o padrão dessas moscas volantes, se elas aumentam, se ela, em vez de ser fiapos, aparece um monte de mosquinha preta. Se tiver uma mudança no padrão dessas moscas volantes, ou elas vierem associadas a flashes de luz, aí sim é um motivo para fazer uma consulta de urgência, né? Porque pode ter alguma coisa acontecida aí na retina. Obrigado, doutor Caio. Doutora Isabel, bem rapidinho para a gente tentar atender o máximo de ouvintes. Desde que idade uma criança deve ir ao oftalmologista? Ótima pergunta, porque infelizmente a gente vê hoje crianças que chegam aqui nos 7, 8 anos. A primeira consulta, o ideal seria nos primeiros 6 meses de vida. Os bebês precisam consultar dentro do primeiro ano, no máximo, a primeira consulta, e depois a gente recomenda anualmente. As crianças, como elas não sabem, se elas enxergam mal, elas recém-nasceram, elas acham que aquilo, enxergar mal, é o normal, porque elas não têm um fator de comparação como seria enxergar bem. Então, como elas são crianças, bebês, elas não vão saber dizer estou enxergando mal. Ao contrário de um adulto que vê bem de um olho, quando baixa a visão no outro olho, ele consegue ver essa diferença. Então, a gente tem que ativamente examinar essas crianças. É possível fazer todos os exames, fundo de olho, exame de grau, prescrever óculos, inclusive em bebês. Então, respondendo de modo sucinto, a primeira consulta, idealmente nos primeiros meses de vida, no máximo até o primeiro ano, e depois repetida uma vez ao ano. O Nilo Cardoso pergunta, após os 55 anos, qual a possibilidade de desenvolver uma doença mais grave na visão? As doenças mais frequentes depois de 55 anos são a catarata, que é uma doença que pode ser totalmente corrigida com a cirurgia, como eu demonstrei ali, se remove a catarata. Hoje em dia a cirurgia é extremamente moderna, os cortezinhos que se fazem são de 2,5 milímetros, não são de 2 centímetros. Antigamente eram cortes enormes, que 1 ponto, hoje em dia a cirurgia não vai nem ponto. Então, a catarata ocorre depois dos 55, mas é corrigida. O glaucoma mais comum, como o Rodrigo comentou, o glaucoma acontece, em geral, depois dos 40 anos, só se diagnostica na consulta médica, indo ao médico, medindo a pressão dos olhos, examinando o fundo do olho. E a degeneração macular é a terceira doença que a gente vê que é bastante comum, que acontece depois dos 60, que o Caio já explicou muito bem. E eu aproveito aqui para lembrar o pessoal que está nos assistindo que o diabetes é uma doença que muitas pessoas até hoje não sabem que afeta o fundo do olho. Depois de 10 anos da doença, que a pessoa tem o diabetes, que é o açúcar alto no sangue, essa doença pode acometer a retina. E lá na retina causar uma série de alterações, vazamentos de gordura, pequenas hemorragias, grandes hemorragias, e em casos mais graves, quando não é diagnosticado e tratado precocemente, pode levar ao descolamento de retina, conforme o Caio já explicou muito bem, comentou que é uma doença muito grave. Então fica o alerta, todo mundo que está nos assistindo, se tiver diabetes, é preciso, no mínimo, uma vez ao ano, consultar com o seu médico oftalmologista. No caso de já ter a retinopatia diabética, que é a doença lá no fundo do olho, na retina, essa consulta é mais frequente. Não é por acaso que é chamado diabetes, né? Não é angete, é diabetes. É verdade. O olho preguiçoso, pergunta o Dalney Fur, o olho preguiçoso motivado por ambliopia ainda pode ser recuperado na idade adulta? Eu respondo, Cat? Pode estar, a senhora responde. O olho preguiçoso, então, o que é? É quando não desenvolve a visão. O olho é anatomicamente normal, mas não desenvolve a visão. E por que ele não desenvolve? Um dos motivos é porque ele tem diferença de grau do olho para o outro. Pensem numa criança. A criança tem 0 grau no olho, nada. E esse olho tem 4 graus. Com o olho que ela tem 4 graus, ela vê tudo borrado. No olho que ela não tem grau, ela vê nítido. O que o cérebro faz? O cérebro apaga a visão daquele olho que tem o grau e ele não desenvolve seu potencial visual. Essa é uma das causas. Outra causa é o quê? A criança tem o olho estrábico, ou seja, vesgo. Tanto faz ser torto para dentro como torto para fora. Existem até outros casos em que o olho pode ser torto para cima ou para baixo. O mais comum é vesgo para dentro ou vesgo para fora.
Se esse olho está vendo reto, super bem, e esse está vendo para o lado, a criança vai ver duplo, porque o olho está ao mesmo tempo olhando para dois lugares diferentes. O que o cérebro faz? O cérebro desliga a visão daquele olho. Só pode ser tratado durante a infância. O ideal seria até os 7, 8 anos, mas às vezes se prolonga o tratamento até uns 8, 9, no máximo, assim, 9, 10 anos. Como é que é o tratamento? Se tapa o olho bom. Então, vocês já devem ter visto crianças que usam aquele tampão para forçar ao olho ruim a desenvolver. Na idade adulta, infelizmente, o desenvolvimento do sistema nervoso central, como a gente falou, o olho está ligado ao cérebro, ele já está completo, não é possível tratar ambliopia na idade adulta. Boa noite. A Caroline Castro pergunta: o uso de telas dentro de carro realmente é perigoso? Ou ler dentro de um ônibus? Eu já ouvi dizer que isso pode provocar os descolamentos de retina. Na verdade, isso aí não procede. O uso de telas não é recomendado, o excesso para crianças. Nos primeiros 2 anos de vida, as crianças nem deveriam ser expostas a telas. E depois, no mínimo até os 5, 6 anos, 2 horas por dia. Mas nos adultos, respondendo à pergunta, não vai causar descolamento de retina, nem outros problemas. No máximo, vai causar da pessoa ficar enjoada, naquelas pessoas que têm uma doença chamada cinetose, que elas, com o movimento, elas não se sentem bem. Última pergunta para a senhora, doutora. Meu pai tem 77 anos, Rafael Fonseca. Consultou 3 oftalmos. Um confirmou catarata, o outro disse que não estava madura para tratá-la. Ficou em dúvida. Qual é a orientação? Ele enxerga bem, assiste filme, usa óculos. Quando existe a catarata madura para ser feita a cirurgia? Sim, existe. Hoje em dia, as pessoas não deixam a catarata chegar. Madura seria isso, bem amarelada, como vocês podem ver. Uma catarata mais ou menos intermediária seria isso. Hoje em dia, as pessoas têm optado por operar a catarata quando está num estágio moderado, para obterem aquela vantagem de colocar a lente dentro do olho que corrige o grau do óculos. Ficaria assim, ó. Então, nós tínhamos a catarata, que era isso, depois da cirurgia, fica com a lente lá no lugar onde estava a catarata. De acordo com o tipo de lente que a pessoa põe, por exemplo, se ela foi uma lente multifocal, a lente trifocal, ela substitui o óculos para longe, para o computador e para perto. Então, obrigado, doutor. Não, pode encerrar, doutor. Antigamente, as pessoas deixavam ficar muito madura, hoje em dia já se opera antes. Obrigado, doutor. Olha, já chegou, são 9h01 já. Nos últimos minutos, de repente, ainda faço mais uma pergunta para a senhora. Doutor Caio Scocco, o Jorge Ramos pergunta: tenho muita coceira e lágrimas nos olhos. Já tratei com oftalmo e continua. O que é esse excesso de coceira e de lágrima, doutor? É só porque ele é colorado e assiste os jogos do Inter? Não, ele deve morar no Rio Grande do Sul, né? Que é a terra da alergia. Aqui, com as mudanças aí de temperatura, umidade, pressão atmosférica, né? Poluição, partículas flutuantes. Aqui é a terra da alergia, né? Se a gente tivesse um clima que fosse mais, digamos assim, com menos oscilações, provavelmente nós teríamos menos casos de alergia. Então, isso que ele está dizendo é muito comum, né? É o normal no consultório, mesmo no consultório do retinólogo, né, a maior parte dos pacientes se queixam de sintomas como esse. E alergia, né, é alergia. Como que vai tratar a alergia? Bom, existem colírios, né, para algumas pessoas, mas para a maioria das pessoas se usa colírio lubrificante e controlar os fatores desencadeantes dessa alergia. Doutor, a Michelle Miller, às vezes eu enxergo quadradinhos coloridos, como quando uma imagem é pixelada. O que pode ser? Pode ser um monte de coisa, desde ansiedade, estresse, até alguma doença do nervo óptico, doença da retina, né? Seria interessante ela, né, fazer uma consulta, né, com o seu oftalmologista, contar esse sintoma que ela está tendo, fazer um exame geral da retina, né, e do nervo óptico, principalmente. A Irene Volpeto diz assim: tio Júlio, por favor, dá um abraço na doutora Isabel, fomos vizinhas de Xangri-Lá. Abraço de Eni e Irene. Viu só? Vai longe o Boa Tarde Brasil aqui. Boa tarde, Brasil. O Ju tá médico. Tio Júlio. Boa tarde, Brasil, de tarde. Um abraço à doutora Isabel, consultei com ela dia 4 de maio. Paulo Roberto Costa. Muito bom programa. Tem um fã-clube aqui. Tem um fã-clube também do Caio aqui. Vamos ver se tem mais alguma pergunta interessante. Miopia após 55 anos pode ser feita. Acho já a mesma pergunta o Egídio fez a mesma pergunta do Nilo Cardoso.
Mesmo a tela do celular ou notebook sendo especial, quanto tempo pode ficar olhando e quais os exercícios que podem ser feitos para descanso dos olhos? Perguntou o Egídio, doutor Caio. Depende da faixa etária, né? O grande problema das telas, assim, que a gente tem de problema mais assim documentado, é nas crianças, né? O aumento da incidência de miopia, né? Aparecimento de miopia, as crianças que usam a tela muito próximo. E também os problemas daí relacionados a estar usando a tela em vez de estar fazendo outras coisas que seriam importantes para o desenvolvimento dessa criança. Na idade adulta, os estudos ainda não são bem conclusivos sobre será que a luz azul... Claro, a luz azul a gente sabe que atrapalha o sono, principalmente, dos pacientes, né? Mas, assim, tem que... Aqui entra o bom senso, né? Entra o bom senso. Será que não teria outra coisa mais interessante para estar fazendo na vida do que... Né? E sempre tentar manter a tela um pouquinho o mais longe possível, né? Ali 50, 60 centímetros no mínimo dos olhos e tentar fazer pausas visuais, né? Cada 20 minutos, olhar 20 segundos para o infinito para relaxar a musculatura que tem dentro dos olhos. Obrigado, doutor Caio Scocco. Doutor... Bem rapidinho nas respostas, nós temos algumas perguntas aqui. O Jorge Luiz Diongo, doutor Rodrigo Linemaia. Tem o glaucoma, uso colírio Combigan 2 vezes ao dia e Charlatan 1 vez. Acho que ele quer que o senhor comente isso. Está mutado, doutor. Mutado. Agora sim. Perfeito. Não, foi bom esse ouvinte ter trazido esse assunto à tona, porque nós falamos lá no início do programa sobre o diagnóstico do glaucoma, né? E a Isabel também bem colocou que isso é necessário a avaliação oftalmológica em função de que os glaucomas, de um modo geral, são doenças assintomáticas, tá? Então, são feitos vários exames e, a partir de um diagnóstico definido, esse paciente ele tem que ser tratado, tá? O tratamento, de um modo geral, na maior parte dos casos, se dá através de colírios que reduzem a pressão ocular, seja reduzindo a produção do líquido, né, que fica na parte anterior do olho, seja melhorando a saída desse líquido de dentro do olho. Alternativamente, nós temos tratamentos a laser, tá, para tentar melhorar o escoamento, falando assim, principalmente do glaucoma primário de ângulo aberto, e quando todas essas estratégias elas não funcionam, nós temos a necessidade nós temos várias modalidades e tipos de cirurgia. Tá? Eu sei que nós não temos muito tempo, né? Gostaria de agradecer aí já antecipadamente o convite de estar aqui e só relembrar que, como vocês citaram aqui, a questão da diabetes, tá? O Conselho Brasileiro de Oftalmologia, isso que eu queria deixar marcado, conjuntamente com sociedades especializadas, elas fazem já há alguns anos eventos anuais, seja o 24 horas pela diabetes e o 24 horas pelo glaucoma. No próximo sábado, agora dia 20, nós teremos o 24 horas pelo glaucoma. Tá? É um evento organizado pelo Conselho Brasileiro, com apoio da Sociedade Brasileira de Glaucoma, que dura o dia inteiro, tá? Que todos estão convidados para assistir. Não é difícil encontrar ali o link, tá? É via YouTube também. E aí vai ter resposta para praticamente todas as perguntas que acho que eventualmente aí venham a surgir. Obrigado, doutor Linemaia. As últimas perguntinhas aqui para a doutora Isabel. Tem aqui dizendo, tem uma que diz assim, a doutora Bel, a melhor do mundo, melhor oftalma do mundo, parabéns, a Marta Ruschel, deve ser Marta Ruschel Cardoso, o sobrenome. doutora Isabel, a Sandra Paraguaçu, que tem olhos azuis infinitos como o Oceano Pacífico, ela pergunta, olhos claros são mais suscetíveis à luz do sol, é necessário proteção especial? Olha, é sempre necessário uma proteção todas as cores de olhos, porque a gente sabe que a luz ultravioleta pode causar lesões lá no fundo do olho, como o Caio mencionou nas doenças da retina. Os olhos azuis, por que eles são azuis? Porque eles têm menos pigmento. Não são que nem os meus castanhos, que têm bastante pigmento de melanina. Os azuis têm pouquíssimo. Então, a luz passa mais facilmente lá. Tá certo. Então, a proteção seria um óculos com um filtro ultravioleta. A última pergunta para a senhora, prometo que a última pergunta diz assim, ó. Não, mas essa aqui é para o Caio. O Deloir Silva, queria saber por que do nada acontece de criar uma poça de sangue nos olhos e logo desaparece. Isso é muito frequente. Essa pequena hemorragia que acontece aqui todo mundo acha que é no branco do olho, mas na verdade é na conjuntiva, aquela pelezinha, é chamado hiposfagma. A gente vê ali atrás esse pequeno sangramento quando a gente olha,
é quando uma veinha muito fina, mais fina que um fio de cabelo, rebenta. Por que ela rebenta? A pessoa pode ter esfregado muito o olho, pode ter vomitado, tossido, feito um esforço muito forte na academia, levantar um móvel, há um aumento de pressão e essa veia que é muito fininha rompe. Essa hemorragia é reabsorvida espontaneamente dentro de alguns dias. O paciente não precisa se preocupar, que é uma coisa externa, não afeta a visão, não é grave, mas é uma causa frequente de consulta. Obrigado, doutor. Desculpa o adiantado da hora. Última pergunta, prometo, última pergunta, Caio. O Heron Ferreira diz assim, pergunta para o Caio, com 71 anos tem coceiras recorrentes, não é esse aqui, é um que fala sobre a idade para fazer... Ele tem não, está aqui, ó. Tá aqui, foi no WhatsApp. O Eduardo Machado pergunta para o Caio, por gentileza, tenho 13 graus de hipermetropia, é possível fazer cirurgia com 40 anos de idade? Qual é o risco de rejeição? Para aí, Caio, tá mutado. Agora sim. Caso complicado, né? 13 graus de hipermetropia e é super jovem, né? Bom, eu não sou especialista em cirurgia refrativa, é importante deixar claro aqui, minha especialidade é retina, e isso que ele está perguntando é mais voltado para cirurgia refrativa. O que é cirurgia refrativa? São aquelas cirurgias que se fazem para corrigir grau, né? Então, cirurgia a laser para corrigir grau, tá? Tem vários tipos de cirurgia refrativa, e a laser é a mais comum. Eu acredito que com 13 graus de hipermetropia não seja muito factível uma cirurgia laser, mas recomendaria que ele buscasse aí uma opinião de um oftalmologista especialista nisso, porque o caso dele é totalmente fora do padrão. Mas eu acho que o Rodrigo poderia... O Rodrigo tem mais experiência que eu em cirurgia refrativa. Acho que ele podia dar a opinião dele aqui, né, Rodrigo? O que tu achas? Obrigado, doutor Caio. Encerro com o doutor Rodrigo Lindemeyer, então. Ele está jogando a bola de volta aqui. É caso complicado. Não, é que o que ele está querendo dizer, tá? Na verdade, ele sabe que isso tem uma relação com glaucoma, essa que é a grande questão. Então, esses olhos com muita hipermetropia, né, eles são olhos bem complicados de se mexer, porque são olhos pequenos, tá? Então, qualquer tipo de cirurgia ali tem que realmente tomar muito cuidado. E aí eu reforço o que o Caio já colocou, que já foi colocado. A medicina hoje ela se dividiu e tem pessoas muito habilitadas, né, especializadas em focar na questão da refração. O que eles vão ter que excluir é que se esse paciente, por exemplo, ele não pode ter nenhuma outra doença paralela, não pode ter glaucoma, doença de retina, ele unicamente tem que ter a questão da hipermetropia, tá? Mas, de novo, é muito cheio de variáveis e aí a recomendação realmente é muitas vezes até ter uma equipe, qual é o especialista que tem que procurar? Qual o especialista? Um cirurgião refrativo. Cirurgião refrativo. Então tá, muito obrigado, eu quero agradecer, me desculpar que passou aí 12 minutos da hora. Obrigado, muito obrigado ao Caio Scocco, ao Rodrigo Lindemeyer, Isabel Cardoso, foi extremamente valioso. Ficaram algumas perguntas, várias perguntas, dezenas de perguntas por responder, mas também nós temos que cumprir o horário. Quero agradecer a Hertz, Laboratório Hertz, a farmacêutica especialista em Consumer Health, nossa patrocinadora, e quero também agradecer aos nossos ouvintes. Nós voltamos na próxima segunda-feira, ainda não sei qual é o assunto, mas vai ser um assunto de utilidade pública. Obrigado, doutor Caio, obrigado, doutor Rodrigo, obrigado, doutor Isabel. Um beijo do tio Júlio. Beijo do tio Júlio. Tchau. Obrigado. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite, pessoal.